Olá, meus queridos amigos, meus queridos confrades do Centro Espírita Antônio de Oliveira. É um prazer estar aqui com vocês hoje para falarmos um pouco sobre o tema O Venenoso Antagonista, né? É um tema tirado da lição número 40 do livro Jesus no Lar, que Chico Xavier escreveu em 1950, né? Aliás, o espírito Neio Lúcio escreveu pelas mãos dadivosas de Chico, Jesus no Lar. E a mensagem 40 tem como título O Venenoso Antagonista. E é sobre isso que nós vamos falar um pouco hoje. Como sempre, vamos iniciar com uma pequena prece para que possamos nos conectar com a divindade, com Deus, com o sagrado que existe fora, que existe sobretudo dentro de nós. Cerrando levemente os nossos olhos e rogando ao Pai as suas bênçãos, entrando na presença de Deus para agradecer o dom da vida, agradecer pelas oportunidades que Ele tem nos dado, agradecer por ter nos enviado Jesus, o mensageiro divino, o único caminho que conduz ao Pai, e permitir que os benfeitores espirituais estejam sempre conosco, a nos sustentar na caminhada e a nos intuir no caminho do amor, no caminho do bem. E é nessa certeza, na certeza de que estamos envolvidos pela espiritualidade maior, na presença amiga do Cristo Jesus, pois é em nome dele que estamos realizando essa tarefa, né? E sobre as bênçãos de Deus, pedimos licença para iniciar então a palestra de hoje. Que assim seja e graças a Deus. Primeiro centro espírita, o primeiro evangelho no lar que aconteceu na terra, acontecia na casa de Simão Pedro, em Cafarnaum, porquanto é sabido que Jesus, quando iniciou o seu ministério, ele ficou hospedado na casa de Pedro, em Cafarnaum, durante os 3 anos da sua estadia naquelas plagas da Palestina. E todas as noites, Neio Lúcio, o espírito, ele nos conta que o mestre se reunia ali com seus apóstolos e acontecia na casa de Pedro mais ou menos como uma reunião de psicoterapia de grupo, onde os envolvidos, os apóstolos, né, davam seus depoimentos, contavam suas histórias, suas mazelas, seus problemas, e o mestre divino, o divino amigo, o Cristo de Deus, né, consolava a todos com seu verbo fácil, com seu verbo divino. Conta Neio Lúcio que certa noite Filipe contava da sua história, contava da sua vida, com muita angústia, com muito desespero, falando dos seus problemas, de forma muito angustiante, ao ponto de contagiar todos os presentes. Eles ficaram entristecidos com o depoimento de Filipe. Pedro, então, pergunta ao mestre para que ele fale um pouco sobre as tentações, porque era isso que ocorria com Filipe. Jesus, então, conta a seguinte história, a seguinte parábola. O Senhor, Deus, queria um grupo de pessoas na terra para trabalhar para Ele. E chegou em uma cidade turbulenta, uma cidade pervertida, onde encontrou um núcleo, uma família de bem, uma família que vivia praticando o amor e a caridade. E aquela família, então, foi a escolhida por Deus para desenvolver uma tarefa. Logo, aquela família, então, desenvolveu um trabalho caridoso, né? Ficou funcionando mais ou menos aquela casa, daquela família, como um centro espírita. E eles trabalhavam, ajudavam as pessoas, desenvolviam a caridade com muito apreço, com muito esmero, com muito amor, não é? Mas o anjo das trevas, o inimigo, estava sempre sondando por perto, né? Então,
mandou para eles para tentar desestruturar aquele núcleo de caridade, aquele núcleo de amor, como se fosse um centro espírita hoje, o espírito da maledicência. Tentou destruir aquele núcleo com a maledicência. Mas aquele grupo continuou firme, continuou perseverante na senda do amor e da caridade. Não se deixaram abater pelas maledicências que eles atingiam. Não é? O espírito das trevas, então, segundo Neio Lúcio, mandou então o espírito da calúnia para tentar desestruturar aquela família. Mas eles estavam perseverantes na senda do amor. Né? Eles colocaram a mão no arado e não olhavam para trás. A maledicência e a calúnia, então, não conseguiram derrotá-los. O espírito, então, das trevas mandou a pobreza, para que a pobreza os desanimasse. Mas parece que a pobreza não os desanimou, pelo contrário, motivou eles mais ainda a desenvolver, a continuarem desenvolvendo a caridade. Mandou então o espírito das trevas, o espírito da riqueza. Mas nem assim, aquele núcleo amoroso se desestruturou e continuou perseverante na senda do amor a serviço de Deus. Mandou então o espírito das trevas, o espírito da vaidade. Mas a vaidade não conseguiu atingi-los e eles continuaram seus serviços de amor ao próximo, né? a sua tarefa de ajudar, a sua tarefa de amor, que era esse o desejo de Deus e do Criador, quando escolheu aquele núcleo para que eles trabalhassem no caminho divino. Pois bem, então o espírito das trevas mandou então o espírito da tristeza. Então o chefe daquela casa, daquele núcleo, começou a ficar triste sem saber por quê, sem saber de onde vinha aquela tristeza. E começou a ouvir a obsessão na sua mente, como se uma voz lhe dissesse: você é um pecador, você é uma pessoa que vive no pecado, como uma pessoa que não consegue perdoar como se deve, amar como se deve, como uma pessoa que é pecadora, como uma pessoa que vive no pecado, se arvora a viver uma vida de santidade. Não. Olhe para você. Você é um pecador. Você não pode viver essa vida de santidade. Você está enganando a quem? A você mesmo? E aquela voz na sua consciência, como a lhe falar estas coisas, aproveitando os seus momentos de tristeza, começou a afetar-lhe. Começou a afetar-lhe e o chefe daquele clã e o chefe daquela casa começou a ficar desanimado, abatido, carcomido, caquético, adoeceu e morreu. A sua esposa, então, triste, desesperada com a perda do marido, não demorou muito. E ela também não aguentou o baque e acabou desencarnando também. Então, Jesus conclui que quando a gente tem mãos para o trabalho, tem disposição para o trabalho, a tristeza não pode nos abater. A tristeza não pode nos abater, não podemos deixar que a tristeza tome conta do nosso ser. Porque uma tristeza de vez em quando é uma coisa natural. As pessoas ficam tristes de vez em quando. Mas isso precisa passar logo. Não devemos deixar que a tristeza faça guarida em nenhum de nós, ao ponto de nos desanimar da senda do amor, ao ponto de nos desanimar no trabalho da caridade, no caminho espiritual que abraçamos. De vez em quando um pouco de tristeza pode acontecer com qualquer um de nós, mas não devemos deixar nos abater. A palavra entusiasmo, a origem etimológica dessa palavra entusiasmo significa Deus em nós. Uma pessoa entusiasmada, é uma pessoa cheia de fé, de esperança, de Deus em si.
É a manifestação do próprio Deus dentro da gente. Mas a pessoa desanimada é uma pessoa sem ânimo, sem alma, né? É uma pessoa sem Deus. Embora Deus esteja presente, é uma pessoa afastada de Deus, desanimada, animada de ânima, de alma, como se não tivesse alma aquele ser. Então, uma pessoa desanimada é uma pessoa ausente de Deus. Uma pessoa entusiasmada pela própria origem etimológica da palavra é uma pessoa cheia de Deus, que os irmãos evangélicos chamam pessoa cheia do Espírito Santo. Uma pessoa para cima, uma pessoa entusiasmada, uma pessoa de alto astral, com sempre uma boa palavra para falar, um bom ânimo para seguir em frente, tendo sempre bom ânimo na sua caminhada, amando de paixão o serviço que abraçou, a caridade, o ato de ajudar a levantar o caído, ter prazer nesta tarefa divina, não é? E a gente observa nessa pequena história que Jesus contou, né, dentro do lar de Pedro, que as outras coisas, os outros artifícios que o inimigo tentou achar para entrar na vida daquele homem e destruir aquele trabalho divino, não surtiu efeito, porque eles estavam atentos e entusiasmados no trabalho que eles faziam. Mas a tristeza, quando o abateu, foi a brecha que o inimigo, entre aspas, achou para entrar na vida dele, para entrar na casa dele, achou essa brecha para destruir aquele trabalho. E a gente sabe que os problemas obsessivos é assim. Os nossos inimigos espirituais, ou obsessores, espíritos zombeteiros que pululam ao nosso redor, eles procuram uma brecha para entrar na nossa vida. E a gente observa nessa pequena história do mestre que a brecha que eles encontraram e entraram, fizeram guarida e destruíram aquele clã de amor, aquele núcleo de amor, foi exatamente a tristeza. A tristeza que abate, a tristeza que nos conduz a baixa autoestima. Quem sou eu? Que miserável eu sou? Que pecador que eu sou? Como que eu vou realizar um trabalho desse se eu sou mais pecador que os demais? Né? E isso nos abate. Claro, todos nós somos pecadores, mas não somos só pecadores, é como a Igreja Católica fala sempre, nós somos um povo santo e pecador. Não existe ninguém tão santo, nem ninguém tão mau. Nós somos um misto de sombra e luz. Mas devemos fazer brilhar a nossa luz diante dos homens, como pediu o nosso divino amigo, para que eles vejam as nossas obras e agradeçam a Deus, glorifiquem a Deus. Então brilhe a sua luz diante dos homens, para que eles vejam as suas obras. Então se Jesus disse brilhe a sua luz, é porque existe luz para brilhar. A gente precisa fazer brilhar a nossa luz e não nos deixar abater vivendo com a sombra que ainda habita dentro de nós. Não, a sombra não tem força contra a luz, mas a luz tem um poder irresistível com a sombra. Então é desse lado que devemos enveredar a nossa vida, a nossa caminhada. Porque aonde tem sombra, se eu acender uma luz, se eu acender um fósforo, aquela sombra se abate, aquela sombra se acaba. Então a gente precisa ficar sempre entusiasmado, permitir que Deus habite sempre em nós e se manifeste dentro de nós mesmos, E fechar as brechas, a brecha da tristeza, da autopiedade, da baixa autoestima. Nós somos filhos de Deus. Quiseram nos ensinar o tempo todo que nós somos feitos do barro, nosso corpo, sim, das propriedades do planeta Terra, mas nós, enquanto espíritos, somos filhos da luz das estrelas, da luz altíssima, do Deus Altíssimos. Está escrito na Bíblia que somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Sabem por quê, meus amados? Porque na época não existia a palavra genética, porque senão estaria escrito, somos geneticamente filhos de Deus. Deus está dentro de nós, nós temos o DNA divino. E essa é a mensagem de Jesus, quando ele conclui a história, que nós não devemos deixar nos abater. Tendo mãos para trabalhar e disposição para o trabalho, nunca devemos nos deixar abater.
não é? Então, como diz, problemas sempre vamos ter. Nós vivemos num planeta de provas e de expiações. Sempre vamos ter problemas, desafios, né? E o meu amigo Adão Donato, ele sempre falava que os desafios e os problemas que aparecem em nossas vidas funcionam como personal trainers da alma, do espírito. Nós avançamos quando resolvemos um problema. Então vivemos num planeta de provas e de expiações. A felicidade completa ainda não é daqui, mas devemos vencer os nossos problemas e ser tão felizes quanto possamos ser aqui na Terra. Aqui na Terra. Francisco Otaviano, um grande poeta, ele dizia: quem passou pela vida em brancas nuvens e em plácido repouso adormeceu, que não sentiu o frio da desgraça, quem passou pela vida e não viveu e não sofreu, foi espectro de homem, não foi homem, passou pela vida e não viveu. Então, passar por problemas, todos nós vamos passar, principalmente num planeta chamado Terra, da categoria da Terra, que é um planeta de provas e de expiações. O mundo de regeneração está por vir, aliás, já está a caminho, e os mundos felizes estão muito mais adiante. Então temos uma grande caminhada ainda, mas sem desanimar. Aquele que colocar a mão no arado e olhar para trás não é digno de ser meu discípulo, disse Jesus. Então devemos ter fé, ter perseverança, esperança no amanhã, confiança no futuro, na certeza de que Deus está nos amparando, que Jesus é o nosso divino amigo, nosso divino mestre, nosso irmão maior, que governa espiritualmente esse planeta desde a sua fundação. Somos filhos do Deus Altíssimo, somos filhos de Deus, então temos o DNA dele, temos muito do que nos orgulhar, no bom sentido, e sermos felizes, né? Quantas pessoas não passam por problemas terríveis, e zombam do problema e brincam do problema, e é como se não tivessem problema nenhum. Tem pessoas que, quando tropeçam ou tem um pequeno problema, pronto, o mundo cai para ele, ele já se desanima, ele já fica desanimado, sem alma, né? Ele já fica triste e abre a brecha para as obsessões. Tem pessoas que não, tem pessoas que têm problemas sérios e levam a vida com resignação, com paciência, com fé. Conta-se que tinha um homem que perdeu uma perna por conta de uma gangrena e, por incrível que pareça, a perna dele foi amputada, mas a doença havia passado para outra perna. E ele teve que amputar a outra perna. Olhe bem. E quando ele volta da cirurgia, agora sem as duas pernas, o médico ao seu lado pergunta: e aí, meu filho, como você se sente? Ele fala: ah, doutor, eu estou com um problema sério agora. O doutor disse: então me conte, meu filho, quem sabe a gente pode lhe ajudar. Ele disse: não, doutor, ninguém pode me ajudar, porque agora eu não sei mais em que pé estão as coisas. Olha só, brincando com a própria vicissitude. E tem pessoas que por qualquer probleminha, o mundo cai sobre eles e eles já desanimam, né? Nós temos na literatura espírita e na história do espiritismo no Brasil um homem que foi intitulado de O Gigante Deitado, chamado Jerônimo Mendonça, que aos 19 anos de idade, tomando um banho no seu banheiro, caiu, era um jogador de futebol, era um atleta, cheio de saúde, se desenvolveu um problema sério que ele ficou paraplégico, de paraplégico ele ficou tetraplégico, não se movimentava, somente os músculos do rosto, era conduzido para lá e para cá em uma maca, em uma perua que ele ganhou de presente, e cuidava de creches, escrevia livros e dava palestras, né? Sendo carregado para lá e para cá pelos seus amigos, e não desanimava, e tinha muita fé em Deus, e tinha pessoas que o procuravam para pedir conselhos para aquele homem que vivia tetraplégico daquele jeito, e ele sempre com conselho e com uma palavra amiga para dar, para oferecer. Uma vez um repórter perguntou para Jerônimo o que era a felicidade para ele, e a resposta: olha, a felicidade para mim, que não me movimento, que fico sempre nessa posição, seria poder virar de lado. Então, a felicidade para mim seria isso. Olha só. E tem pessoas que têm tudo e ainda se deixam abater por tristezas,
por autopiedade, por baixo autoestima, não é? Jerônimo era muito amigo de Roberto Carlos, e uma vez foi no show do Roberto, no Canecão, no Rio de Janeiro, sua maca ali na frente, né? Sua cama ali na frente, e depois Roberto Carlos foi para o camarim, eles eram amigos, levaram o Jerônimo até o camarim, e olha o que ele disse para Roberto: você fez muito sucesso, Roberto, você foi muito aplaudido, mas eu saí carregado. Olha que beleza, uma pessoa que brinca com seus próprios problemas, que não vê os seus problemas como o fim do mundo. Tantos exemplos nós temos de pessoas assim, que assim viveram, não é? E às vezes a gente fica procurando pelo em ovo, né? E depois a gente, quando se sente infeliz por algum motivo, a gente percebe que nós éramos felizes e não sabíamos. Tinha um homem que vivia bem com sua esposa, com seus filhos, e começou a ficar abatido, com tristeza, desanimado. Os amigos falaram para ele, ele começou a cair em depressão, que havia um sábio na cidade, que ele procurasse o sábio, para que o sábio o ajudasse, e ele foi. Quando chegou lá, contou sua história, que vivia bem com a família, era razoavelmente bem de vida, não tinha muito o que se queixar, mas estava abatido, estava caindo em depressão. O que eu faço? E o sábio olhou para ele e disse: meu filho, coloque um bode dentro de casa, daqueles bem fedidos. Um bode, sabe? Ele disse: sim, me procure daqui a uma semana. Ele então comprou um bode daqueles bem fedidos mesmo e colocou dentro de casa, a pedido do sábio. E aí foi uma desordem total. O bode fazia suas necessidades pelo meio da casa, puxava a toalha da mesa, queria dormir com ele e a esposa na cama. O bode fazia uma sujeira danada na casa. A casa dele virou um inferno com aquele bode. E ele não via a hora de passar uma semana e voltar lá para conversar com o sábio. A sua vida virou de ponta cabeça, de repente, por conta do bode. E aí volta para falar com o sábio. Quando chega lá, conta, o meu sábio pergunta: e aí, meu filho, como é que você está? A casa virou um inferno com aquele bode, sábio. O que é que eu faço? E o sábio disse: desfaça-se do bode. Desfaça-se do bode, mande o bode embora e volta daqui a uma semana. Ele volta para casa, se desfaz imediatamente do bode. Daí uma semana volta para conversar com o sábio. E o sábio pergunta: e aí, meu filho, como você está? Ah, sabe, tá uma maravilha. A minha vida agora tá uma maravilha sem o bode. Às vezes a gente precisa de um bode em nossa vida para a gente perceber que nós éramos felizes e não sabíamos. Então, é mais ou menos isso a moral da história que Jesus conta no lar de Pedro. Que a gente precisa valorizar cada momento, valorizar as pequenas conquistas, valorizar a vida, a saúde. São tantas coisas para agradecer. É tão pouco que a gente tem para pedir. E é tanto que a gente tem para agradecer. Então, essa é a mensagem. Esse é o pedido. Esse é o pedido. Para que a gente viva bem, para que a gente tenha amor no coração, para que a gente distribua bonanças. E sempre na certeza de que somos filhos do Altíssimo, somos filhos de Deus. Jesus, quando se despede dos apóstolos na Santa Ceia, no famoso sermão do cenáculo, onde ele está ali só com os apóstolos, ele fala várias coisas. Ele fala que na casa do meu pai há muitas moradas, que ele vai na frente preparar o caminho, né? Crede em Deus e crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu não teria dito, né? Mas mandaria o Consolador. Mandaria o Consolador. Não vos deixarei órfãos. O Consolador lembrará o que eu disse e dirá muito mais. E eu não vejo, depois de Jesus, um outro movimento que simbolize, que represente o Consolador prometido, como senão o Espiritismo. Não vejo. Então o Espiritismo é o nosso Consolador prometido. A gente precisa agradecer a Deus e sermos felizes por sermos espíritas, detentores da terceira revelação de Deus para a humanidade, trabalhadores da última hora. Que maravilha! Então a mensagem de hoje é essa. Então Jesus, quando se despede deles, ele fala estas coisas lá em João 16, capítulo 16, versículo 33. Estas coisas eu vos tenho dito para que tenhas paz em mim. Entendam. No mundo passarás por aflições, mas tende bom ânimo.
eu venci o mundo. Então Jesus é o modelo, Jesus é o guia, Jesus venceu o mundo, não tinha uma pedra onde repousar a cabeça, não tinha casa, morava na casa de Pedro, como eu disse no começo, não tinha túmulo, foi emprestado por José de Arimateia. Não, Jesus não tinha nada, mas Jesus é o nosso governador espiritual e é nele que devemos confiar e é ele que devemos seguir sempre, sempre. Meus amados, conta-se que o diabo ia se aposentar. O diabo ia se aposentar, mas para que ele se aposentasse, ele precisava vender todas as suas ferramentas. E num showroom combinado, um salão muito amplo, ele colocou ali todas as suas ferramentas, onde ele trabalha aqui na Terra, todas bem ornadas, bem cobertas. E ele estava ali, aquelas ferramentas para vender para quem quisesse pagar o preço. E as pessoas andavam para lá e para cá, uma ferramenta era o orgulho, outra era a vaidade, outra era a ira, as ferramentas do diabo, outra era o ressentimento, o ódio. As ferramentas estavam todas ali, para quem quisesse pagar o preço. O diabo só iria se aposentar se vendessem todas, e elas estavam sendo vendidas. Mas tinha uma lá que, apesar de ser velha, ninguém comprava e o preço era muito alto. Então o homem curioso foi lá e levantou e viu que era o desânimo. Aí perguntou para o diabo: escuta, essa ferramenta aqui é uma das mais usadas e é a mais cara, por quê? Conta-se que o diabo falou para ele: meu filho, essa é a mais usada, claro, porque eu uso mais. E ela é a mais cara porque me é muito útil. Quando eu entro na vida de uma pessoa com ela, com o desânimo, aí eu uso todas as outras ferramentas e ele nem se dá conta disso. Meus amados, eu nem preciso dizer para vocês que por ser muito cara e usada, o desânimo não foi vendido. Continua pertencendo ao diabo. E nós sabemos, nós espíritas, que o diabo não existe. Mas as inteligências do mal existem. Mas os espíritos que não querem ver a nossa felicidade existem. E é exatamente pelo desânimo, como reza na história que Jesus contou, que eles entram na nossa vida e tendem a nos destruir. Então, tenhamos fé em Deus e sigamos em frente. E o Senhor nos abençoe. Que os ventos sempre soprem tuas costas, te impulsionando avante. Que o sol sempre brilhe em seu rosto, iluminando seus passos e levando luz e alegria à sua vida, às vezes difícil. Que a chuva sempre caia em seus pastos. E até nos encontrarmos de novo, pessoalmente ou virtualmente. Que Deus o tenha e que Deus a tenha, tranquilos e suaves, na palma de sua mão. Muito obrigado a todos. E agradecendo a Deus. Agradecendo a Deus por mais esses instantes de conexão com o alto. Agradecendo a Deus pela vida, pelo ar que respiramos, pelos amigos queridos que temos. Agradecendo a Deus pelo alimento, pelo lar, pela casa, pela guarida. Agradecendo a Deus por tudo. São tantas coisas para agradecer. E é tão pouco a pedir, Senhor. Os nossos corações estão cheios de alegria e gratidão por esses instantes sagrados. Felizes por Jesus pertencer às nossas vidas e dirigir as nossas vidas com tanto amor. Felizes por termos esses amigos espirituais que nos sustentam na caminhada e que nos elevam para o alto sempre. Senhor, Tu que estás em secreto em cada coração, sabeis o quão grato nós estamos por sermos Teus filhos, irmãos menores do Cristo. E assim, com os corações cheios de gratidão e de felicidade, pedimos licença para encerrar o trabalho da noite. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado.